Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É bom estarmos na casa do nosso Deus para louvar e engrandecer o teu santo nome, porque só Ele é digno dessa adoração, dessa honra, dessa glória e desse louvor, né? Que foi para isso que nós nascemos. O fim nosso é adorar a Deus, e isso faz com que Ele seja engrandecido em nossas vidas, né? Então nós estamos aqui hoje mais uma vez para esse fim, louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Alguns vão para a igreja para outros fins, mas o propósito bíblico é nós estarmos neste lugar para louvarmos a Ele. Não deve ter outro objetivo em estarmos aqui, né? Nessa manhã nós estamos com a presença, a grata presença do nosso querido pastor Gideão, esteve aqui conosco hoje para nos surpreender com sua presença, e é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Pastor Gideão, ele é um homem conhecido nosso, é um homem de Deus, né, que Deus tem usado, né, em muitos momentos, na vida dele toda, foi para isso que pastor Gideão se colocou nas mãos de Deus, para ser usado por ele. Nessa hora eu queria convidar ele para dar uma saudação à igreja, né? Saudar a nossa igreja, que eu sei que tem pessoas aqui, Gideão, que estão com saudade da sua voz, né? Tem aqui eles, ovelha sua, você sabe, né? Irmã Jússi está aqui conosco, né? De vez em quando ela faz alguma citação, isso. De vez em quando ela faz alguma citação, não, porque pastor Gideão falava isso. Ó, tá vendo? Então, foi uma presença marcante na vida da nossa irmã. Hoje ela caminha conosco aqui, né? E eu queria que o irmão saudasse essa amada igreja e outros irmãos que te conhecem aqui também já de muitos anos, né? Toda a igreja aqui praticamente te conhece já há muitos anos. Então, te dou essa oportunidade de você saudá-los. Amém, obrigado. Agradeço acima de tudo a Deus, né? Que nos deram essa oportunidade de estarmos aqui, mas realmente estava com saudade dos irmãos. Domingo passado eu estive aqui, mas fui para lá. Chegou estranho, eu estava conversando até com a irmã Maura. Pastores diferentes, membros diferentes, até as cadeiras diferentes, tudo diferente. Mas eu assisti o culto, no fim do culto eu perguntei ao pastor, ele me ensinou, mas me ensinou do outro lado, me ensinou errado. Aliás, eu entrei nessa rua, fui até lá embaixo, mas ninguém me sabia dizer nada. Aí eu digo, só tem um jeito, vou embora. Meus queridos, foi um prazer, que Deus abençoe realmente essa oportunidade, depois de tantos anos ausentes, né? Nesse período eu estava cooperando com minha esposa lá na igreja do Framboyant, que é uma extensão da IBAN, aqui na Imbuí, mas eu tenho a impressão que eu não era muito desejado. Eu cheguei a essa conclusão. Então eu fui cooperando com outras igrejas lá em cima, não da nossa denominação. A gente está acostumado mais com a quietude dos membros batistas, mas eu não me senti bem. De modo que eu deixei. Eu não vou entrar em detalhes, pelo fato, né? Não é bom, questão de ética, mas eu não estou mais lá no Flamboyant. Aí eu digo, eu vou para Sião. Chego lá em Sião, está fechado. Só vão abrir em março. Não sei porquê, deve ser problema da pandemia. Então eu aproveitei e vim de Sião, vim para cá, mas não deu certo. De modo que hoje eu resolvi. Olha, irmão Milton, cadê irmão Milton? Está aqui dentro. Fica perto do teu celular, irmão. Eu liguei umas 10 vezes para o irmão Milton. O celular dele estava, graças a Deus, hoje de manhã, ele ouviu, mas me deu o endereço, só que em frente do Rondon, né? E eu procurei Rondon, nada de Rondon. Aí eu fui lá para o lado de cima. Deus colocou em minha presença a irmã Maura. E foi ela que me trouxe aqui. Se fosse atrás do irmão Milton, viu, irmão Milton? Eu ia perder de novo. Mas estamos alegres e eu tenho nesse período cooperado com a congregação lá em Tancredo Neves. Domingo passado estive lá, pregamos, demos a ceia. Mas Tancredo Neves é longe e o trabalho lá é muito
distante, devido a uma ladeira muito íngreme que a gente desce, e para subir é que é o pior, né? Com a idade da gente, a gente já... Mas, para servir ao Senhor, eu me sinto alegre sempre estar constante servindo a Deus, e eu dou lá, de vez em quando eu vou lá, prego, dou a ceia, e a igreja é uma congregação, está necessitando realmente de muita gente. Em Sião nós temos cerca de 6 pastores, e todo mundo sem fazer nada, não dá para mim, eu quero fazer alguma coisa. E eu estou ainda, quando eu morrer tudo bem, mas enquanto eu estiver andando, vivo, mas estamos aqui, e Deus abençoe os irmãos, esta igreja. Eu estou sentindo que a ausência de muitos do meu tempo, né, irmã Maura? Parece que muita gente não frequenta mais aqui. Mas eu sinto saudade dos irmãos daqui, da ex-congregação, meu irmão Júcio lá. Eu sinto saudade também do irmão Zeike, a irmã Ione, mas é isso mesmo, né? Tudo passa. Só a eternidade é que tem que ficar. E se a gente não encontrar alguns mais, nós iremos encontrá-los na eternidade. Então, dou graças a Deus, estou às ordens dos irmãos, de Deus acima de tudo, e estamos aqui. Eu agradeço ao pastor Edson, né? Eu vim conhecê-lo aqui, não foi? Lá no outro trabalho. Mas, como os irmãos sabem, eu sou irmão de Rubem Duarte. Família Duarte cooperou muito com a primeira igreja batista de Plataforma. Ainda coopera. E ainda coopera, né? E eu sou fruto de lá, né? Depois, agora é claro que tem muitos anos que a gente não vai lá, mas dou graças a Deus e ter encontrado os irmãos e estar aqui. Que Deus abençoe os irmãos. É o que eu tenho para falar. Que Deus continue abençoando o pastor e a sua família e aos irmãos de modo geral. Amém. Amém. Na verdade, pastor Gideon, eu conheço o pastor já tem mais de 40 anos, né? Na época da Juventude Plataforma, nós íamos para lá, para a sua igreja, né? O irmão cantava também? Cantava no coral. Acompanhou direto? Isso. Aí evangelizava, tinha uma vida muito ativa que eu, desde a minha juventude, desde a minha juventude em Plataforma, né? Eu outras igrejas, isso. Né? Nessa época já tive uma juventude muito ativa na presença de Deus, trabalhava muito, evangelizava, íamos para Alto de Coutos, lá para Coutos, Heróis da Fé, Igreja Batista Heróis da Fé, a qual o senhor era pastor, né? Ia junto com a juventude, mas era rapazinho, o pastor não ia lembrar. Quando a gente vai se lembrar, foi nos cafés da manhã da 7ª região. Foi nos nossos cafés da manhã que eu fui reencontrar o senhor, né? O senhor, na verdade, foi professor de Sandra, minha esposa, foi de Capitu, né? Isso, Joelma, isso, né? Então, foi uma época boa essa época da juventude. Essa época a juventude trabalhava muito, né? A gente apresentava peças teatrais em praça pública, das igrejas, ia muito lá no Heróis da Fé para fazer a apresentação, a igreja de juventude de Plataforma. Foi uma época muito boa, né? E voltamos a nos reencontrar aqui na 7ª região. E o Deus abençoe e continue abençoando a vida do irmão. Que Deus irmãos olhem para nós. Queridos, hoje nós estamos na nossa igreja com o diácono Haroldo. O Haroldo, ele é teólogo também, é diácono da igreja de Plataforma, um homem que Deus tem usado ali naquela igreja, assim, de uma forma tremenda. Geralmente quando o pastor está afastado, é Haroldo que fica responsável pela igreja. É um homem que tem muita responsabilidade naquela igreja ali de Plataforma, né? Que Deus possa usá-lo nesta manhã aqui na nossa igreja, fale através dele aos nossos corações. Eu queria convidar o irmão Haroldo, né? De vez em quando eu chamava ele pastor Haroldo, porque Haroldo é um homem muito preparado, Deus, né? Tem usado ele grandemente, como tem nos usado, né? Então tem sido um pastor, né? Tem pastoreado vidas. Haroldo é aquele diácono que visita as viúvas da igreja, os idosos, é aquele que leva a ceia para as pessoas que não podem estar na igreja. A igreja,
preparou para isso e foi autorizado pela igreja, que a gente sabe que quem ministra a ceia são os pastores, mas a igreja, é autorizado pela igreja, outra pessoa pode fazer. Então, é ele ali em plataforma que faz isso. Nessa hora, queria passar a palavra para ele, que Deus possa usá-lo nesta manhã. Graça e a paz, irmãos. Infelizmente, tem que usar essas máscaras. Mas, enquanto houver a necessidade de usar, precisamos usar. Deus abençoe esta congregação, esta igreja. E a igreja precisa das suas orações. Sobretudo, orando a Deus para que Deus possa enviar recursos para que essa obra seja concluída. Essa igreja seja concluída nas suas obras. Os irmãos possam voltar para a parte de cima e assim poder cultuar a Deus da melhor forma possível. Que Deus abençoe as famílias representadas aqui pelos irmãos. Rubem ainda é professor de lá. Está lá agora. Mas, sobretudo, vamos ler a palavra. São 15 para as 11. O tempo não perdoa a questão do horário. O livro de Mateus, que é um livro falando sobre o reino de Deus, a descrição da vida no reino. Mateus capítulo 5, versos 1, 2 e 8, das bem-aventuranças, que Jesus tinha para ensinar às multidões. E a irmã falou aqui na EBD coisas que já estão na mensagem. Não sabia de nada. Deus é que prepara tudo. Mateus capítulo 5, versos 1, 2 e 8. Quando diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensinar-os, dizendo, vamos pular agora para o verso 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, por esse texto, os ensinamentos do Senhor e seus discípulos, e essa palavra continua nos ensinando hoje. Amém. A nós crentes, discípulos, igreja do Senhor, e também as multidões. O Senhor nos ajude a compreender e entender esta mensagem para a edificação das nossas vidas. Ser com o pastor Edson Reis, sua esposa, Senhor, consola os seus corações, dando a ele força. Deus, ser com o seu ministério, ajuda, ó Deus, a cada dia, porque nós precisamos de Ti, porque sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Amém. Abençoe a vida dele, seu trabalho, sua vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto falando de dois tipos de pessoas: os discípulos que se achegaram para ouvir, os crentes se achegando para ouvir Jesus falar, e também Jesus falando das multidões, falando da igreja do Senhor. Jesus falando que o seu reino não é deste mundo, que para entrar no reino de Deus eu preciso me adequar à sua palavra. Eu preciso, meus irmãos, a cada dia a depender de Deus. Veja, critérios quem usa é o próprio Deus. Os critérios vêm dele para nós, que aqueles que querem entrar no reino de Deus precisam obedecer aos seus ensinos. Foi isso que ele estava ensinando aos seus discípulos e dando o recado para a multidão. A gente fica imaginando, nesse texto bíblico lido,
do Sermão da Montanha, imaginando como a multidão, ao ouvir Jesus, o que eles tinham no coração. Lembrando que só Deus sabe o que há no nosso coração. O próprio salmista diz que tu sondas e nos conhece. Sem que haja uma palavra, o Senhor nos conhece. O que passava no coração daquelas multidões? Ao ouvir o Sermão do Monte, na verdade aqui, meus irmãos, contradizendo as expectativas da multidão, o que Jesus tinha para falar. Talvez aqui esperando receber alguma coisa do mestre no sentido material. E a EBD hoje foi boa, viu? A EBD falando, a igreja falando a todos nós, e o que Jesus tinha para falar para ele. Jesus falando aqui, como falei, para dois tipos de pessoas, para os crentes e para a multidão. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12, verso 2, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que não conformeis com este mundo, mas transformai-vos por aquilo que aprendeste de Cristo. Veja, os limpos de coração, eles só vão poder transformar alguma coisa se ele tiver com seus corações limpos para Deus. Talvez seja aqui um pouco decepcionante ouvir esta palavra. Bem-aventurados ou felizes os limpos de coração. Eu só vou produzir frutos de arrependimento se o meu coração estiver limpo. Mateus capítulo 6, 22 e 23 diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Eu quero aqui destacar aqui como a primeira coisa desse texto lido: bem-aventurados os limpos de coração, ou seja, feliz aquele que tem o coração puro. Um certo teólogo reformado chamado D.A. Carson, ele escreve dizendo sobre as bem-aventuranças e sobre o Sermão do Monte, os capítulos 5, 6, 7 e 8 de Mateus, quando Jesus fala. Ele diz assim: o Senhor não confere bênção aos intelectos aguçados, nem os emocionalmente piedosos, mas Ele beneficia os limpos de coração. E aí, meus irmãos, nós ficamos a pensar em nossas necessidades. Queremos Deus e nós muitas vezes procuramos no lugar errado, ou fazemos algo que não devemos ou não deveríamos fazer. Veja que aquela multidão de pessoas religiosas, de todas as classes sociais, talvez pessoas simples, talvez pessoas da elite judaica, líderes religiosos, sacerdotes que estavam na igreja, aquelas pessoas puderam ali perceber nas palavras de Jesus o que significa ver Deus. Meus irmãos, muitas vezes a pedra que está no nosso coração nos impede de ver Deus, nos impede de nos relacionar com Deus, impede até de Deus agir em nosso favor. Por isso que nós precisamos muitas vezes tirar aquela pedra para que Deus possa agir, que é algo que tem que fazer sou eu. O que eu devo fazer, eu posso fazer, mas o que eu não posso fazer, Ele vai fazer. Amém. Meus irmãos, Deus não se pressiona por uma palavra dita, ou por uma mensagem bem pregada, nem com a nossa eloquência. Deus não se pressiona da maneira como nós cantamos, pelo canto bonito, harmonioso, vindo de uma linda voz, não. Deus não se pressiona com essas coisas, nem com aquilo que queremos falar para lhe agradar. O coração, do ponto de vista bíblico, ele é o centro aqui da personalidade, de uma linguagem figurada que a Bíblia utiliza, que é a sede da emoção, da vontade, da personalidade do ser humano. Quando a Bíblia fala do coração, ela está se referindo aqui ao ser humano, a nós, aquilo que ele é, aquilo que ele pensa,
aquilo que ele é, tem vontade, aquilo que ele deseja, que envolve também o intelecto. Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo ainda falando aos crentes de Roma, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Veja, o sacrifício é vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O meu coração estando limpo, Deus vai receber o meu culto, a minha adoração. A minha vida estando em conformidade com Deus, Ele vai receber os meus louvores. A minha vida. Você não vem na casa de Deus de qualquer jeito, prestar um culto que não seja inteligente. Um sacrifício precisa ser vivo, de coração limpo, santo e agradável a Deus. O apóstolo Paulo disse que Deus fez como uma certa pregação, como loucura. Os sábios não iriam entender o intelecto, porque havia aquela dificuldade entre judeus e gregos, que eles queriam alguma coisa, eles queriam manifestações visíveis, eles queriam filosofias que pudessem de alguma maneira trazer resposta. Quando Paulo, nos primeiros capítulos, 1 Coríntios capítulo 1, 27 e 28, ele fala sobre isso, na sua primeira carta do livro de Coríntios, que Deus faz sua pregação como loucura para confundir as sábias. Não é aqui uma questão de intelecto, porque Deus tem a sua maneira de agir, de que muitas vezes, meus irmãos, não entendemos, mas Ele faz por amor a nós. É nessa vontade que a palavra aqui nos mostra, nesse processo de uma análise pessoal, que cada um tem que ter, que cada um tem que fazer a respeito de si, de avaliar o seu coração, o seu comportamento, a sua conduta, a sua integridade. Salmo 119, verso 1 diz: bem-aventurados que trilham com integridade o seu caminho, os que andam na lei do Senhor. São ações aqui de um coração puro, são ações de uma pessoa que é nova criatura, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E nós temos aqui nesse primeiro ponto o coração puro, que nos traz, que nos remete aqui à doutrina da santificação. E a doutrina da santificação pressupõe que nós não somos perfeitos, por isso que ela existe, e ela nos convida aqui a entrar no processo. Veja que o ser batizado é um processo, e o início aqui de uma caminhada cristã. A pessoa aceita a Cristo, depois ela passa pelo processo de discipulado, depois aqui é batizada e ela passa no processo bíblico que vai à santificação. Nós temos na Bíblia alguns processos até chegar na glorificação, que é esse corpo aqui transformado na glória. Mas até lá nós iremos passar por este processo de análise do coração. Paulo, inclusive, quando vai ministrar a ceia, 1 Coríntios capítulo 1, verso 11, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, veja como você está, como está a sua vida, como está a sua fé. Olhe para o seu coração, olhe para dentro de você. Meus irmãos, a vida cristã é uma vida aqui dentro do coração, é uma vida de dentro para fora. O coração puro é uma inclinação e um desejo de andar em conformidade com a vontade de Deus. Isso quando nós não cedemos aos nossos desejos pessoais, à nossa vontade. O ser puro é deixar-se ser dirigido pela vontade de Deus e não ser contaminado com esta geração, com este mundo. Paulo, escrevendo a Tiago, no livro de Tiago, capítulo 27, ele diz que nós aqui temos uma dica do que é ser puro, ou do que é fazer a vontade de Deus. Ele diz que a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar órfão e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Em outras traduções diz: e guardar-se isento da corrupção do mundo. Também 1 João capítulo 2,16 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida,
não procede do Pai, mas procede do mundo. Ou seja, ele está tanto em Tiago, como em João lido aqui, ele nos está mostrando qual deve ser a nossa atitude diante do mundo. Meus irmãos, nós não somos tirados do mundo, conforme Jesus ora na sua oração sacerdotal. Ele disse: não peço que eu estire do mundo. E este mundo que nós vivemos, e vivemos aqui cotidianamente, vivendo num mundo mau, uma sociedade perversa, doente, afetado pelo maligno. Por isso é aquela expressão, capítulo 12, verso 2, de Paulo: não conformeis com este mundo, mas transformados por aquilo que aprendeste de Cristo. Para isso que fomos chamados. Ele tirou das trevas do pecado para a sua gloriosa luz, e sermos luz e sal da terra, para transformar este mundo que está doente. E ser santo é ser separado. Quando lemos no texto, os limpos de coração são aqueles que não permitem se contaminar com esse tempo. Não se permite contaminar com esta geração, com aquilo que é pecaminoso, com aquilo que não conduz com o coração puro, com a concupiscência, a cobiça, a soberba, o orgulho, a arrogância, a vaidade. A Bíblia diz que nós fomos lavados. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, diz que Deus nos chamou, não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. O que é ser puro? Ser puro vai além do intelecto, vai além daquilo que é técnico, além das nossas emoções. Ser puro é guardar-se incontaminado do mundo, é fazer, meus irmãos, não a nossa, mas a vontade do Senhor. O texto de Mateus, capítulo 5, verso 8, diz: bem-aventurados os limpos de coração. Por que fala do coração? Porque aqui o coração é o centro da personalidade, é a sede da vida humana. O sentir, o desejo, o querer, que envolve a mente, mas também o coração. É do coração, meus irmãos, que brota esse sentimento e a nossa vontade. Mateus 15, 19 diz: porque do coração precede os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Naturalmente, Jesus, com aquela situação com os escribas e os fariseus, com aquelas pessoas que questionavam a respeito do que era seguir a Deus, ou que era fazer a vontade de Deus, eles aqui preocupados com santidade, como aquela multidão que está em Mateus capítulo 5, esperando ouvir alguma coisa, e Jesus vem e diz: vocês têm que olhar para o coração de vocês. Uma certa pessoa falando com o irmão, que saiu da igreja por causa de outro irmão que fez alguma coisa e ele não gostou. Mas a Bíblia diz que não devemos deixar a congregação, como é costume de alguns. E se eu olhar para a trave do olho de outro irmão com mais intenções, já estou pecando. Meu coração, meus irmãos, deixou de ser puro. Mateus 7 diz: e por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? E Jesus fala para aquela multidão: parem de olhar para as pessoas, se elas estão lavando as mãos antes de comer ou não, se elas estão usando isso ou aquilo. Ninguém deve ser julgado no ponto de vista espiritual, se estão lavando as mãos ou não, se estão com roupas adequadas ou não. Isso não compete, meus irmãos, a nós, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é Deus. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. No ponto de vista aqui do coração, é aquilo que está aqui dentro. E nós vivemos no nosso interior, meus irmãos,
Nós vivemos no nosso interior. Tem que apertar. Muitas das vezes o meu e o seu problema, meus irmãos, não está lá fora. O meu e o seu problema não está lá fora. Está aqui dentro. Coração. Coração e a mente. E aqui ele trata do coração transformado, daquilo que procede do coração que não é nada bom. E nós precisamos fazer um concerto com Deus, nós temos que nos voltar para Deus, porque a trombeta precisa ser tocada aqui. O juízo começa pela casa de Deus, casa de oração, casa de Deus. E eu estou certo que a liderança desta igreja deve estar incomodada, está desejosa de conclamar junto com esta igreja, com esta congregação, a se voltar para Deus. Amém. Meus irmãos, todos nós precisamos se voltar para Deus. Tem coisas que nos separam de Deus. As coisas visíveis deste mundo nos faz nos afastar de Deus. E deixamos as coisas espirituais de lado. Quando a Bíblia fala de filhinhos, essa expressão é também para a juventude. Lugar de jovem curtir a vida não é no mundo, mas é na presença de Deus. Coloquem jovem a sua juventude nas mãos de Deus, porque o ministério termina para uns, mas ele continua com a juventude, que se coloca comprometido com a palavra de Deus, para que a segunda geração seja mais viva e cheia do Espírito Santo. Meus irmãos, podemos aqui, inclusive, pelas nossas condutas, em determinadas situações, daquilo que nós somos capazes de fazer, e esse texto aqui é muito real, decidido do coração, procede os maus desígnios, os homicídios, adultérios. Como está a sua família? Como é que está o meu coração diante da minha família, dentro de casa? E ainda diz prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia e tantas outras coisas da qual o coração se manifesta pecado. O coração, na perspectiva bíblica, o profeta Jeremias traz algo aqui interessante no capítulo 17, verso 9. Ele traça aqui um pouco do que é o coração do ser humano. Ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. O coração enganoso, quem pode compreender a si mesmo? Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós enganamos a nós mesmos. Achamos que estamos certos, mas não estamos. Mas não sabemos que estamos sendo enganados por nós mesmos. Como aquela multidão do Sermão da Montanha, querendo talvez ouvir alguma coisa. Jesus disse: aquilo que vocês estão pensando vai depender do que vocês estão trazendo no seu coração. Isso é ruim. Na Assembleia, vou dar um conselho de obreiro, ninguém sabe o que está no coração, está vindo ali no coração. O pastor fica preocupado, vou dar um conselho de obreiro, o que é que está trazendo ali? A gente muitas vezes não sabe a intenção do coração, e às vezes o pastor passa preocupado, e a preocupação do pastor é que as coisas sejam conforme a vontade de Deus. Deus seja prevalecido em reuniões de conselho da diretoria da nossa igreja. E a igreja é aclamada a dizer como é bom e como suave que os irmãos vivem a união. Amém. Isso é bom para com Deus. Deus se agrada disso. Aleluia. Como está o meu coração? Esta sede da personalidade, esta vida. É isso que Jeremias trata aqui. A Bíblia também nos mostra que esse coração também pode ser transformado. Está no capítulo 37, verso 12 do livro de Ezequiel. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Esta afirmação do profeta, sair da sepultura, sair do lugar de perdição, de escuridão,
e o sentido aqui é espiritual. E nós encontramos a visão do vale de ossos secos, em que nós encontramos a lição do povo de Israel, que estava morto e precisava ser revitalizado, precisava renascer de novo, tornar-se nova criatura, reviver, tornar-se povo santo. O Espírito do Senhor fala com o profeta dizendo: profetiza que eles vão ter vida novamente, eles irão renascer. E Deus diz: tirarei vocês da sepultura, eu vou transformar o coração de vocês. No capítulo 11 de Ezequiel, nos versos 19 e 20, ele diz: dar-lhe-ei um só coração e um espírito novo, porém dentro deles tirarei a sua carne e seu coração de pedra, lhes darei um coração de carne, para que ande dos meus estatutos e guarde os meus juízos e o execute, e eles me serão o meu povo e eu lhes serei por Deus. Mateus capítulo 5, verso 8, quando Jesus fala: bem-aventurados os limpos de coração, são aqueles que passaram pela transformação, que tiveram seus corações transformados, porque do ponto de vista humano, ninguém poderia transformar-se a si mesmo. Quem poderia se apresentar puro, se o Espírito Santo, lá profetizado por Ezequiel, no capítulo 37, verso 11, quem poderia ver ao Senhor se o Senhor não tocasse, não transformasse esse coração? O Salmo 24, versos 3 e 4, nós encontramos uma pergunta muito importante, que cabe nesse momento: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura enganosamente. Por quê? Porque o monte é santo, o monte é sagrado, o monte ele revela a Deus, e Deus fala mesmo através do monte, que era algo ali, o monte, algo significativo para eles, como se fosse aqui para nós, o nosso quarto de oração, o lugar de adoração a Deus, o lugar de revelação de Deus para nós, naquele lugar escolhido, porque Deus, meus irmãos, pode falar conosco em qualquer lugar, até dentro do ônibus. Você está sentado, e ali você ora a Deus, para que tudo transcorra ali, e Deus te guarde você. Aquilo que Paulo escreve aos Tessalonicenses 5,17, ore sem cessar. Você está lavando roupa, está orando para o seu pastor, para a sua igreja, está orando por essa congregação, porque você tem a mente de Cristo, e a sua mente você não entrega à vaidade, você não vai emprestar mais ao mundo, você agora é uma pessoa transformada, e agora você serve a Deus. Em casa, no ônibus, em qualquer lugar, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, como diz Josué, o lugar será vosso. Meus irmãos, como precisamos de gente, pessoas que orem, levante mão santa diante de Deus, ore por nós, ore pela igreja, ore pelos seus líderes, ore por este povo de Sussuarana, ore para que Deus haja paz no nosso bairro, em nossas casas, em nossas famílias. O Salmo 24, verso 5, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. A Bíblia diz que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e aquele que guarda os meus mandamentos, eu me revelarei a ele, ele será amado meu Pai, e eu também o amarei. Os limpos de coração verão a Deus, e Deus irá se revelar da maneira como Ele quer. E eu quero concluir dizendo que você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Todos nós somos importantes para Deus. Sua família é importante para Deus. Por isso nós precisamos orar pelas nossas famílias, para que Deus salve as nossas famílias. Há uma música dos Arautos do Rei que diz: se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Que Ele nos abençoe. Amém.
Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao nosso Deus por essa palavra, né? Que nós possamos buscar esse coração limpo, porque nós sabemos que sem o coração limpo ninguém verá o Senhor. Pecamos, erramos em alguns momentos, mas devemos continuar na luta, né? Porque o próprio Jesus disse que aquele que disser que não comete pecado é mentiroso. Então, se pecamos, temos um advogado. E aí colocamos os nossos pecados diante dele para que ele nos perdoe. Então, só alcançaremos esse coração limpo se, por acaso, buscarmos essa purificação no Senhor. Amém, meus irmãos? Como os irmãos sabem, hoje nós teremos ceia, né? Hoje pela manhã estaremos realizando a ceia. Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de João, capítulo 6, que nós vamos meditar um pouco nesse versículo antes da ceia. João capítulo 6, versículo 57, um versículo só. João capítulo 6, versículo 57, acredito que todos já acharam, um texto fácil, diz o seguinte: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimentar, por mim viverá. Os irmãos podem sentar. Ele diz na sua palavra que quem dele se alimentar, por ele viverá. Viveremos com ele, caminhamos com ele. Então a Santa Ceia, queridos irmãos, é um meio da graça de Deus. Esse momento aqui expressa a graça. Eu quero dizer que podemos dizer que é um símbolo, né? Que podemos interpretar como a ceia é algo que une, porque a morte de Jesus uniu todos, todos somos unidos nele, todos fazemos parte dele. Nesse momento, então, na ceia, passamos a viver através do novo e vivo caminho, que então Jesus é esse novo caminho, porque as pessoas, né, antes dele não caminhavam nele. Então, ao comermos e bebermos os elementos da ceia, celebramos que através da nossa união com Cristo, não mais viveremos como escravos, porque não somos escravos mais, já somos livres em toda a dimensão humana. Quer dizer, nós temos a liberdade de dizer sim ou não a algo. Mas aqueles que não vivem em Cristo não têm essa liberdade, não podem decidir por a sua vida. Então o objetivo final da ceia não é expressar dor e sofrimento, não é isso que a ceia expressa, então, mas sim rompe com as estruturas da opressão. Não somos mais oprimidos, não somos mais escravos, não somos mais presos, porque Cristo, ele nos libertou. Nós temos a opção de dizer sim ou não. Então a ceia, queridos irmãos, é a celebração da vitória de Deus. Deus venceu ali, porque Cristo, né, aquele homem ali na pessoa de Deus, ele venceu a morte. Então, por isso afirmamos que a Santa Ceia descreve uma realidade que pode ser expressada pela fé. É porque cremos. É por isso que estamos aqui nessa manhã. É por isso que vamos participar desse momento, porque nós cremos naquele sacrifício de Jesus, entendeu? Algo que penetra no coração do homem e penetrou no meu coração e no seu, e nos traz uma profunda satisfação. É um momento de satisfação, esse momento da ceia. Então, observe que 1 Coríntios 1:20 diz: porque quantos são as promessas de Deus? Tantos têm nele o sim, porquanto também por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, através de Cristo, as promessas na vida do cristão, as promessas de Deus na minha e na sua vida, passam a ser realidades. É um presente da graça de Deus para nós. Então, a Santa Ceia traz para nós que antes éramos, né? E o que nos tornamos? Antes éramos escravos e nos tornamos livres. Então, o sacrifício de Jesus nos trouxe liberdade. E é nessa fé, é nessa confiança
que nessa manhã nós vamos participar desse momento, porque temos certeza que somos livres, né? Estamos livres, que a liberdade é algo que nos pertence, né? Então eu queria convidar os diáconos para fazer parte desse momento, né? E que nesse momento estaremos distribuindo os elementos aos quais, né, nos dão a certeza dessa vitória. Amém? Queria convidar os diáconos, por favor, para fazer parte desse momento. Vocês podem continuar aí? Vocês continuam. Texto de 1 Coríntios 11, a partir do versículo 24, diz: tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Nessa hora, queridos, eu queria convidar todos os irmãos batizados em comunhão com a igreja para se colocarem de pé, né? Os que nos visitam também estou convidando, os irmãos que nos visitam para participar conosco nesse momento. Nós vamos louvar o nosso Deus com o hino 123, seja bendito o Cordeiro. E nesse momento eu vou convidar os irmãos a nos servirem, né? Nesse momento, os elementos da ceia. E como eu falei antes, esse é um momento de alegria, porque Cristo morreu para nos libertar da escravidão. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. E deste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se deste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou, ou quão profundas as chagas que não prova o quanto Ele amou. Eis nesta chaga pureza para o mais pobre pecador, pois que mais algo que a neve
a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei, se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus, sim, de todo pecado, que maravilha deste amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se deste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Queridos irmãos, nada pode nos impedir de participar desse momento. Só o pecado. Como o pecado pode nos impedir, nesse momento eu vou pedir à irmã Maura que esteja orando, fazendo uma oração de confissão de pecado. Nesse momento nós vamos estar confessando as nossas faltas e os nossos pecados diante do Senhor, e diante dessa confissão estamos habilitados a participar desse momento. Oremos com a irmã Maura. Senhor, nosso Deus, nesse momento nós te somos gratos pela oportunidade de estarmos Amém, Jesus. nesta manhã participando do teu corpo e do teu sangue. Amém. Ó Deus, que se algum de nós estamos assim em falta contigo, cometeu algum pecado, Senhor Jesus, e nesse momento cada um venha a reconhecer, Amém. confessar os seus pecados, e te pedir perdão, Senhor. Que tu esteja nos perdoando. Amém, Que Senhor. nos conceda, Senhor, a condição de vivermos cada dia na tua presença. Amém, Senhor. Nos preparando para o culto de hoje à noite. Amém. Continua conosco. Ó Deus, eu quero te agradecer por todos que vimos e ouvimos aqui nesta manhã. Ó Deus, obrigado. Continua abençoando os teus servos que nos visitam nessa manhã. Amém. Esteja com cada um deles, com seus familiares, Amém, com os Jesus. pastores, com os missionários, a esposa de pastores. Amém. Abençoa cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Comamos e bebamos em nome de Jesus. Vou convidar a irmã Nice para entoar um louvor ao nosso Deus. Enquanto a irmã entoa o louvor, eu vou convidar o diácono para recolher as taças. Amém, irmãos?